Hoje nós vamos tratar de um assunto que, vamos dizer, ele vai exigir um pouco a gente ver alguns versículos, mas depois nós vamos concluir. A minha pergunta é a seguinte: será que a gente consegue amar a Deus e as pessoas e odiar o pecado? É uma palavra que as pessoas não gostam muito de ouvir, né, sobre o pecado. Mas é importante a gente resgatar alguns princípios. Então, eu vou começar com a criação de Deus e o nascimento do homem. Então, diz assim, lá em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, nós estamos aqui no relato, né, de Deus, como Ele criou todas as coisas. E aqui está prestes ao sábado, é o dia que Ele descansou. Então, Ele viu que era bom. Aqui só por interessante que foi a tarde e a manhã. Então, uma justificativa porque que o Shabat começa na sexta-feira à tarde, né? Porque, segundo Deus, o dia começa de tarde, né? Em Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o homem. Em Gênesis 2:22, aí diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aqui, né, se a gente fosse ficar nesse versículo, a gente ficaria dias e dias, mas vou apenas lembrar que Deus não tirou da cabeça nem do pé, tirou da costela que está ao lado. Então nós mulheres somos criaturas de Deus e que junto com o homem vamos viver para agradar ao Senhor e cumprir o propósito dele na nossa vida. Bom, então Deus criou o homem e o que ele fez? Ele montou um jardim chamado de Éden, né? E deixou o homem lá no jardim. Mas aí, o que aconteceu? Eles preferiram ouvir a voz do outro, do interessante, do novo, do que ouvir a voz de Deus. Então lá em Gênesis 3:8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Depois que eles desobedeceram a Deus, porque o Senhor falou que não era para comer da árvore do bem e do mal. Todas as outras estavam livres para eles, e a Eva então comeu e deu ao seu marido, e o marido comeu, e todos desobedeceram. E aí o Senhor, qual a primeira reação deles? Fugir da presença de Deus. Então o pecado nos faz afastar do Senhor. Então por isso a gente define o pecado como o afastamento e permanecer longe de Deus. E então eles fugiram da presença, mas o Senhor foi até eles, o Senhor preparou e foi até eles. Então em Gênesis 3:13 diz assim, né? E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, dizem os estudiosos que nós mulheres temos que tomar muito cuidado com o engano, né? Que a gente, já lá desde o começo teve essa dificuldade. E o homem, ele falou: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu a comer. Então o homem tem uma dificuldade também em relação a seguir o que as mulheres falam e depois não, foi porque ela me falou. Bom, isso aqui não é o alvo da fala de hoje, né? Então, os homens, tanto o homem quanto a mulher, comeram da maçã.
por motivos diferentes, mas comeram. E isso foi a desobediência. E em Gênesis 3:23 diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então eles foram expulsos do jardim. E iniciou aí a nossa peregrinação sobre a terra. E, bom, a gente poderia fazer essa abordagem de muitas formas. Eu escolhi essa, que é de falar que o homem foi criado, o homem estava no jardim, ele foi criado para a glória, para a graça de Deus, mas foi criado com livre-arbítrio. Então ele escolheu escutar a serpente, escutar a mulher, do que escutar a Deus. É o livre-arbítrio, Deus nos deu essa condição. E vimos, que ele se afastou, se escondeu da presença de Deus. Então, o que é o pecado? É permanecer longe de Deus. Lá em Romanos 3:23 diz assim: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Isso por quê? Porque todos nós somos descendentes de Adão. A gente tem aí essa genética aí. E então nós também estamos afastados de Deus na nossa condição de quando nascemos na terra. A gente vai ter que optar ou não por Deus. Em Romanos 5:17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Mas como eu disse, Deus não nos abandonou. A gente desobedeceu, a gente escolheu viver e tomar as nossas próprias decisões sem se importar com Deus. Cada um de nós foi assim e alguns continuam assim até que conheçam a Jesus e optem por segui-lo. Então, por causa de Adão, a morte nos alcançou. Mas Deus não nos deixou assim, ao léu, não nos abandonou. O que ele fez? Ele teve um plano. Nada está fora do plano de Deus. Então, um só, que foi Adão, através dele chegou a morte, mas através de um só, que é Jesus, chegou a vida. Então, como que chega a vida? Nós que já somos descendentes de Adão, que já temos a morte em nós mesmos. Está lá em 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é através de Jesus que nossos pecados são limpos. E qual que é o desejo de Deus? Vamos ir lá em Ezequiel 18:32, que diz assim: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ou seja, Deus quer que todos sejam alcançados. Ele não pode mudar a si mesmo. Ele é santo, ele é puro. Ele não pode conviver com o pecado. Mas ele providenciou uma maneira para que nós estivéssemos livres do pecado. Que maneira é essa? Jesus Cristo. Então ele não tem prazer. Agora, ele também não pode violar-se a si mesmo, porque ele é santo, puro. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não tem como, vamos dizer, deixar de ser essas coisas. Então, ele não... ele deu escolha para a gente. Nós podemos escolher o que fazer, mas se escolhermos o pecado, não tem como, nós estamos separados dele. Mas ele providenciou essa reunificação do homem pecador com Deus, através de Jesus Cristo. Então, ele não quer que ninguém se perca, que nenhum morra. Em Ezequiel, no verso 33:11, também diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, ele não quer que a gente morra e permaneça morto, Ele quer que a gente aceite a oferta que ele fez, E o amor dele foi tamanho,
que está lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna, nós já vimos, começa quando a gente aceita Jesus e não tem mais fim. Então, também em 1 João 3,5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, através de Jesus, nós podemos estar livres desse peso, desse pecado que são as nossas escolhas. Quando a gente decide escolher por nós mesmos, quando a gente decide tomar nossas próprias decisões e não levar em conta aquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que está escrito na palavra. Então, houve um plano de redenção através de Jesus Cristo. E como que ele ocorreu? Em Romanos 3,24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, confirmando, desde, antes da fundação do mundo, Deus preparou Jesus e a redenção está nele. Em Efésios 1,7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em 1 Timóteo 2,6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, ele era santo, ele não caiu, ele veio da semente de Deus. Então, ele veio de Maria Virgem. Então, o Espírito Santo, se manifestou nela. Então, ele não herdou o pecado de Adão. Então, por causa disso, ele foi santo. E ele não tinha que morrer. Porque o salário do pecado, que é a morte, como ele não pecou, ele não tinha que morrer. Mas o que ele fez? O que Deus fez? Deus enviou seu Filho para, através do sacrifício dele, nós alcançássemos esse caminho do perdão. Porque nele não havia pecado. Em Hebreus 10,17 diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e suas iniquidades. Quando aceitamos Jesus e decidimos obedecer a Deus, ao seu Filho, ao Espírito Santo, que é a parte de Deus que está aqui em nós depois que Jesus ressuscitou. Mas tem algumas condições. Quais são elas? A gente não... Olha, eu falei umas 2 ou 3 semanas sobre o sentimento. Como é importante a gente olhar para ele, a gente identificar, a gente saber que ele existe, não ignorar, lidar com ele, saber lidar. Mas isso não quer dizer que ele vai te dominar. Não. Você vai saber que existe para você identificar com quem você tem que lutar. Mas o que a palavra diz é que o sentimento não pode nos mandar. Ele tem que ser colocado no seu lugar. Ele tem que ser subjugado. Ele tem que ser submetido a Deus através da nossa obediência. Está lá em Gênesis 4,7. Em relação a Caim, Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, desde que o homem está na terra com seu livre-arbítrio, ele pode escolher o que quiser. Deus deu essa condição. Mas também Deus falou: olha, não é o desejo que vai te dominar, é você que vai dominar o desejo. Não quer dizer que ele não existe, você não vai anulá-lo, Tanto é que eu falei também várias semanas, é importante a gente identificar os sentimentos em nós, mas para saber exatamente aonde está o ponto, para podermos dominar. Sim, exercer domínio. Nós não estamos debaixo do nosso desejo. Isto é uma construção histórica, uma construção humana. Os sentimentos humanos são uma construção. Houve época que era comum as pessoas irem numa arena para ver um animal morrer, faz uma tourada para ver o animal morrer, fazia um evento para os animais matarem os homens, espetáculo que ocorreu muito em Roma. E hoje, nosso Deus, hoje as pessoas estão preferindo
criar animais do que criar gente. Então é uma construção, isso veio acontecendo. Não foi sempre assim. Mas Deus nos dá a escolha. E o que você vai escolher? Então o que é que Deus quer de nós? Que nós o obedecemos, que nós o escolhamos. E em Mateus 22, 37 a 40 diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei foi tudo que nos deixou Moisés. E os profetas a vinda do santo, a vinda de Jesus, e nós o aceitarmos. Então, o Senhor quer que nós o amemos em primeiro lugar, amemos aos outros, amemos a nós mesmos. Então, voltamos à pergunta inicial. Podemos conseguir amar a Deus e as pessoas e odiar o pecado? Sim, é possível. Por quê? Porque nós vamos obedecer, porque nós vamos entender, compreender como nós funcionamos, como Deus funciona, como o próximo funciona. Então, assim nós amaremos a Deus e continuaremos a odiar o pecado. Por que nós venceremos? Pela nossa força, pelo nosso poder? Não. Nós venceremos por causa do poder de Deus que nos enviou Jesus Cristo. Ele não nos deixou abandonado. Ele expulsou do Éden, mas não deixou sem saída. Ele enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e tenha vida eterna. E nós vencemos por quê? Pelo sangue de Jesus. Porque Jesus veio, era filho de Deus. Ele, se quisesse, poderia desobedecer. Ele tinha também o livre-arbítrio. E ele escolheu obedecer. E pagou um preço de morte, de cruz, de sacrifício. Então nós venceremos pelo quê? Pelo poder de Deus que nos enviou Jesus, pelo sangue de Jesus que resolveu obedecer e teve a morte de cruz, pela ressurreição de Jesus. Ele não está lá, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E quando ele subiu aos céus, o que aconteceu? O Espírito Santo foi enviado para nós e habita em nós. E é o Espírito Santo que tem o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. E é este poder que habita em nós. Então, vamos conseguir. E nós venceremos porque temos estas armas às nossas mãos. E assim, quando nós crentes e obedientes a Jesus, nos entristecermos com os acontecimentos que estão à nossa vida, especialmente aqueles relativos aos nossos filhos, aos nossos parentes, às pessoas chegadas, nós vamos lembrar que é o amor de Deus que nos colocou essas pessoas nas nossas vidas, nos nossos lares. Por quê? Porque se elas estivessem em outros lares não cristãos, o que ia acontecer? Todo mundo ia aceitar, todo mundo ia considerar, é normal, isso é do nosso tempo, é a nova construção da sociedade, Isso tudo é normal, mas nós crentes não aceitaremos. Então nós olharemos com outros olhos, nós diremos: uau, preciso de mais força, vou agarrar no Senhor, porque eu não vou permitir que o diabo alcance essa vitória na minha vida, na sua vida, você também não vai permitir. Por quê? Porque Deus está nos dando a responsabilidade de orar, de interceder, de jejuar, de amar essas pessoas que às vezes nos têm feito tanto sofrer. E nós nunca desistiremos. Por quê? Porque Deus colocou essas pessoas em nossos lares justamente para isso, para que elas sejam salvas, elas não sejam largadas para lá, deixadas ao léu, ao sabor dessa sociedade construída, a sociedade que está hoje aqui, na qual nós vivemos. Nós crentes não aceitaremos isso e nós continuaremos
a orar, a interceder, a jejuar, a amar, a estar perto, porque assim saberão que Jesus é o Senhor, que Jesus veio, né, para nos dar vida e vida em abundância, e que nós, na força dele, na força do Espírito Santo, vamos alcançar a vitória em nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Então, não fiquem tristes, porque você está deparando com tanto problema, com tanta coisa da sua vida. É porque Deus está confiando em você, que você, né, por confiar nele, vai obedecê-lo, vai seguir, vai orar, interceder, amar. Essa é a solução, essa é a saída. E olha, o diabo não vencerá, nós venceremos, porque andamos na força e no poder do Espírito Santo. Então animem-se cada família crente que tem problemas difíceis para lidar. Animem-se, Deus colocou as pessoas aí para você amar, orar, interceder, e elas não serão vitória do diabo, elas não perecerão, elas serão salvas. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Amém. Obrigada a todos.